Hoje a gente vai acompanhar a trajetória da doutora Clarice. Ela, quando criança, gostava muito de matemática, especialmente de probabilidade, e gostava muito de biologia também. Mas ela continuou estudando e resolveu dar preferência para biologia e virou médica obstetra. Mas ela sempre manteve aquela paixão dela pela probabilidade e ela sabia que isso ia ser útil para ela no trabalho como médica e continuava treinando, tentando aprender mais sobre probabilidade no consultório. A gente vai contar várias passagens dessa trajetória imaginária dessa nossa personagem, em que pacientes chegam com histórias que eles contam e também com prontuários, que são coisas que ela encontra no computador, que dão informações sobre os pacientes. E ela, depois que o paciente vai embora do consultório dela, ela sempre fica curiosa para tentar imaginar como que é a vida daquele paciente, quais são as outras coisas que aconteceram que não foram ditas na consulta, e ela para isso usa sempre probabilidades. Vamos começar com o básico de probabilidades. No nosso consultório, sempre tem várias coisas que podem acontecer. X, Y, Z, W. Cada pontinho desse é uma possibilidade. E esse espaço aqui é o espaço de todas as possibilidades. Cada uma dessas coisas que pode acontecer tem uma probabilidade diferente. A gente vai denotar a probabilidade que X aconteça como PX. A probabilidade que Y aconteça como PY, PZ e PW. Uma coisa muito importante é que a gente sabe que uma coisa tem que acontecer. Uma dessas quatro. Então a soma de todas essas probabilidades tem que dar 100%. A gente não vai ficar escrevendo muito em porcentagem. 100% significa 100 dividido por 100, que é 1. A gente vai sempre pensar que tudo soma 1. E cada um desses números claramente é positivo, né? A probabilidade que uma coisa aconteça, qualquer coisa, é sempre um número entre 0 e 1. Tudo bem, isso é o básico de probabilidades. Uma coisa que também é interessante pensar é que às vezes a gente tem um grupo de vários acontecimentos que a gente dá um nome. Então aqui nesse exemplo, Z e W são coisas que podem acontecer e que estão dentro de A. Aí a gente vai falar da probabilidade de A, que é muito simples, é a soma da probabilidade de todas as coisas que estão dentro de A. PZ mais PW. E com essa notação a gente vai passar por vários casos que aconteceram no consultório da doutora Clarice. O primeiro caso é o da Sabrina, o caso mais simples. É uma paciente que tinha uma consulta sobre várias coisas que não diziam respeito à criança dela, mas ela tinha no prontuário uma indicação que ela tinha uma criança, um parto. Não falava mais nada sobre o parto, não tinha detalhes. E a doutora Clarice ficava muito curiosa para saber se era um menino ou uma menina. Nesse exemplo, o espaço de todas as coisas que podem acontecer é o espaço que só tem 2 pontos. Um ponto que a gente vai denotar com o símbolo de menina e um ponto que a gente vai denotar com o símbolo de menino. Qual que é a probabilidade de ter uma menina? Olha, intuitivamente a gente acha que é um meio, que também é a probabilidade de ter um menino.
Essa intuição é muito boa. Na vida real, a gente teria que ter um motivo para afirmar isso. Na média, a população mundial tem um pouco mais de homens do que de mulheres. Pouquinho. Essa probabilidade é um pouquinho maior do que essa, aparentemente. Mas isso é uma coisa muito controversa. Podem ter outras explicações de por que tem um pouquinho mais de homem no mundo do que mulher. Uma explicação não muito saudável para isso é que em alguns países existem políticas de controle de natalidade e são países que às vezes os casais querem ter filho e não filha, então às vezes eles abortam uma bebê quando descobrem que é menina. Então não é nada muito legal, mas para hoje a gente vai manter essa aproximação de que a probabilidade de menina e a probabilidade de menino é um meio. Esquecer todas as possíveis controvérsias estatísticas disso, que é uma boa aproximação, diga-se de passagem. Então a gente tem a nossa resposta. A probabilidade de ser menina é um meio. Acabou a dúvida sobre a Sabrina. Disse que esse é um caso simples. Um tempo depois, entra no consultório da Clarice a Carla, que no prontuário diz que ela teve 2 partos. De novo, sem nenhuma informação sobre o sexo de cada uma das crianças. E a dúvida que a Clarice ficou é qual que é a probabilidade de ter 2 meninas. De novo, a gente pode tentar usar a nossa intuição e falar, olha, primeira menina, probabilidade 1/2, segunda menina, probabilidade 1/2. Então vamos combinar 1/2 com 1/2 e tentar chegar na resposta. Como é que a gente pode combinar 1/2 com 1/2? A gente pode somar 1/2 com 1/2, mas isso daria 1. E seria muito estranho que a probabilidade de ter 2 meninas fosse 1, ou seja, com certeza vai ter 2 meninas. Não. Outro jeito de combinar 2 números é multiplicar. 1/2 vezes meio dá 1/4. E isso está por trás de uma coisa bastante importante em probabilidade, que é a noção de independência. Assim como aqui eu denotei um grupo de pontos por A, nessa definição a gente vai precisar de um tal grupo. Tem o conjunto X de todos os pontos possíveis, não importa quantos são. E a gente tem um grupo desses pontos chamados A e um outro grupo desses pontos que a gente chama de B. A gente diz que A é independente de B se a probabilidade que A aconteça e também B aconteça seja exatamente a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, na nossa figura aqui, o que a gente está falando é que a soma da probabilidade de todos os pontos que estão dentro do A e ao mesmo tempo dentro do B é a soma das probabilidades dos pontos que estão dentro do A vezes a soma das probabilidades dos pontos que estão dentro de B. Por que essa definição é tão importante? Porque na vida real acontecem muitas coisas independentes. A gente tem uma intuição para isso, né? Por exemplo, a probabilidade que a Carla, no primeiro parto, teve uma menina, e a probabilidade que a Josefa, lá em Portugal, no primeiro parto, teve uma menina. Essas duas coisas não teriam por que
estar relacionadas uma com a outra. Nenhum processo físico, biológico, ditaria que elas vão ter uma chance maior de combinar os gêneros das crianças. Então, intuitivamente, a gente acha que esses processos vão ser independentes e as probabilidades deles vão ser produto. Claro que para uma mulher só, a Carla teve 2 partos, já tem mais chance do primeiro filho e o segundo filho terem alguma dependência. Sei lá, talvez no primeiro parto o corpo mudou um pouco, teve algum processo dentro do corpo dela que faz ela ter uma chance maior de repetir, mas na estatística a gente vê que isso não acontece, que a probabilidade de ter primeiro filho mulher e segundo filho mulher é o produto das probabilidades. Então vamos só fechar esse caso da Carla com um pouquinho mais de rigor. Qual que é o conjunto dos pontos que a gente tem? É o conjunto que o primeiro ponto é primeira filha foi mulher, segunda filha foi mulher, primeira filha foi mulher, segundo filho foi homem, primeiro filho foi homem, segundo filho foi mulher e o último, 2 meninos. Aqui a gente pode marcar o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é o conjunto em que, no primeiro parto, a Carla teve uma mulher. Que eu não devia sair do conjunto X, né? Porque o conjunto A está contido dentro do X, mas não tem nenhum ponto lá fora, não. Pode ficar tranquilo. E o evento B é o evento em que o segundo parto deu origem a uma filha. E a independência, que é intuitiva, no caso de 2 partos, provavelmente o gênero da primeira criança não influencia o gênero da segunda. E que também é estatisticamente demonstrado na realidade, nos diz que a probabilidade de ter uma filha mulher, e a segunda também, isso daqui com certeza é a interseção entre A e B, que é o primeiro parto era uma menina e o segundo parto uma menina, e por independência isso é o produto dos dois, que é 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4. Então, o segundo caso também foi simples, mas foi bom para introduzir essa noção de independência para a gente. À medida que a experiência da Clarice no consultório vai aumentando, casos mais complicados vão aparecendo. Por exemplo, o caso da Estefânia. A Estefânia não tem filhos. Ela pretende ter 2 crianças. E ela disse para a doutora que ela queria ter um casal. E a pergunta é: qual é a probabilidade dela ter um casal? E a gente pode tentar responder essa pergunta de novo usando a intuição, de novo fazendo as contas com os diagramas. Uma coisa perigosa da gente fazer aqui é pensar que um casal é uma menina e um menino. Uma menina independente de um menino, então essa probabilidade deveria ser 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4. Não está errado isso. A probabilidade de primeiro vir uma menina e depois vir um menino é 1/4, igual no caso da Carla. Mas também tem a possibilidade de primeiro vir um menino e depois vir uma menina. Isso também dá um casal. Isso também dá 1/4. E a probabilidade de um casal é a probabilidade de menina-menino mais a probabilidade de menino-menina. Então vai dar 1/4 mais 1/4, que é 1/2. Então a gente fez a conta direitinho aqui, mas é importante a gente falar um pouco sobre a nossa intuição, a intuição que às vezes
vem à mente quando a gente tenta responder esse tipo de pergunta, que pode nos levar para o caminho errado. Por exemplo, quais são as possibilidades de filhos para Estefânia? 2 meninos, 2 meninas e um casal. Se a gente só olhar para essas 3 possibilidades e a gente imaginar que elas são equiprováveis, ou seja, que elas têm a mesma probabilidade, então deveria ser 1/3, 1/3, 1/3. A gente já viu que isso não é a resposta certa. Essa possibilidade tem 1/4, tem 1/2, desculpa. E as outras 2, pelo argumento que a gente viu no caso da Carla, têm ambas probabilidade de 1/4. Tá ótimo, porque isso aqui deveria somar 1. 1/4 mais 1/4, meio, mais meio, 1. Então, estamos bem. Por que um casal tem a probabilidade maior do que 2 meninas ou 2 meninos? Porque tem 2 possibilidades de casal, como a gente viu. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a nossa intuição nos falha, principalmente quando a gente usa essa intuição de existem 3 coisas que podem acontecer, então elas devem ter a mesma probabilidade. Amanhã pode chover ou não chover. Como são 2 coisas, então a probabilidade é meio? Não. A gente está agora no inverno, a probabilidade de chover é menor do que no verão, pelo menos aqui no Rio. Então vamos dar sequência com as nossas pacientes. E chegou uma paciente que deixou a doutora Clarice bastante preocupada. Patrícia. Ela também não tem filhos, pretende ter. E o marido da Patrícia diz que ele quer ter um filho homem de qualquer jeito. Então, que se ele tiver um homem no primeiro parto, ele vai parar de ter filhos. Se tiver uma menina, ele vai tentar de novo para ter um menino. Primeira preocupação que a doutora Clarice ficou é: será que a Patrícia vai ter, se ela tiver 7 meninas, ela vai ter que continuar tentando? O marido dela vai obrigar ela a continuar tentando. E a Patrícia acalmou a doutora e falou: não, eu no máximo vou ter 2 partos, eu não quero ter mais, se no segundo não vier o filho que meu marido quer, eu paro de ter. Primeiro alívio. E agora a doutora Clarice ficou com um pouco de dificuldade de desenhar todas as possibilidades do que poderia acontecer, até que ela viu um jeito de representar essas possibilidades usando uma coisa que chama árvore, apesar de que os galhos crescem para baixo. Então, é uma árvore de cabeça para baixo. Nessa árvore, a gente está representando o tempo descendo. Aqui está a Patrícia no dia de hoje, ela não tem filhos. Aqui a gente está representando o primeiro parto dela, que pode vir para cá, se for uma menina, ou pode vir para cá, se for um menino. Como ela disse, se tiver um menino, o marido quer parar por aqui. Mas se tiver uma menina, ele quer continuar, então vai ter um segundo parto aqui. De novo, pode resultar numa menina ou num menino. Aqui a própria Patrícia não quer continuar. Então, nós temos todos os nossos pontos aqui. De novo, a gente tem que tomar cuidado, porque tem 3 possíveis resultados. Ou esse casal vai terminar com 2 meninas, ou com um casal, de menino e menino, ou só um menino. E a nossa intuição poderia nos guiar erroneamente a dizer que esses 3 possíveis resultados têm a mesma probabilidade de 1/3, que não é verdade. Usando a independência, que a gente já falou dela anteriormente, a chance de chegar aqui, 2 meninas, é 1/4. Isso a gente já tinha calculado. E o fato que existe, que esse ramo das possibilidades não foi explorado, não influencia esse número. Na verdade, a natureza não sabia que a Patrícia e o marido dela estavam decididos a não ter mais filhos se eles tivessem tido o primeiro menino. Então esse 1/4 continua igual, assim como esse. Menina, menino também, nessa ordem, tem probabilidade de 1/4. E aqui,
por 2 motivos, a gente deve colocar meio. Primeiro motivo, porque essas coisas têm que somar 1. 1/4 mais 1/4, meio, mais meio, 1. Outro motivo é porque no primeiro parto era meio para cá, meio para lá. Um outro jeito de ver essa árvore de possíveis histórias é como se cada reta nessa árvore tivesse uma probabilidade nela. 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio. E a probabilidade de terminar em cada uma dessas folhas dessa árvore é dada pelo produto das probabilidades dos galhos. 1 meio vezes 1 meio, 1/4. 1 meio vezes 1 meio, 1/4. E aqui só 1 meio. É outro jeito conveniente de ver essa árvore. Mas, como eu disse, a doutora Patrícia não queria só saber quais eram todas as probabilidades, ela ficou bastante preocupada com essa paciente, porque ela ficou com a seguinte dúvida. Claramente o marido dela tinha uma preferência por meninos. Isso deve acontecer em vários outros casais, já que ela conheceu a Patrícia que tinha isso. Será que isso era o caso em outros casais no Brasil? E será que isso enviesava o número de meninos para ter mais meninos, já que esses casais estão tão determinados a ter mais meninos? Então ela tentou calcular a média de meninas e meninos nesse contexto. Se um casal decide seguir essa estratégia, em média quantas meninas eles vão ter, em média quantos meninos? Tá. A gente vai dar nome para esses pontos, X, Y e Z. E a gente vai calcular a média como a média no caso que X acontece, no caso Y e no caso Z. Certo? Então, essa média é uma média ponderada. O que significa uma média ponderada? Significa que a gente vai multiplicar cada número por um peso. No caso de uma média não ponderada, se a gente tem, por exemplo, um pacote de arroz pesa 4 quilos, o outro pacote pesa 5 quilos e o terceiro pacote pesa 3 quilos, a média de peso de um pacote é a soma desses dividido por 3, que dá 4. Que na verdade é exatamente o número que está entre o 5 e o 3. O 5 foi um pouco para baixo, para cima do 4, o 3 foi um pouco para baixo, mas na média eles dão 4 também, então a média dos 3 dá 4. Essa é uma média não ponderada. As médias que a gente vai ter que trabalhar aqui, elas são ponderadas pelas probabilidades. Então, se ela tem 2 filhos com uma probabilidade, 2 filhas com a probabilidade PX, tem uma filha com probabilidade PY e tem 0 filhas com probabilidade PZ, filhas. Isso que a gente está fazendo é uma média ponderada. Ao invés de multiplicar o primeiro número por 1/3, o segundo por 1/3 e o terceiro por 1/3, igual a gente fez aqui em cima, a gente está multiplicando pelas probabilidades que eles aconteçam, que não é uniforme como a gente viu aqui. Então vamos fazer isso. O ponto X nos leva a ter 2 meninas e a probabilidade dele é 1/4. O ponto Y resulta em uma menina e também tem probabilidade de 1/4. E o ponto Z tem 0 meninas, então não importa qual que é a probabilidade de Z, a gente sabe que é 1/2, mas vai ser multiplicado por 0. Então isso daqui dá 2/4, mais 1/4, que é 3/4. E para responder à angústia da doutora Clarice, a gente vai também calcular a média de meninos. Também separando
nos possíveis resultados x, y e z. No caso x, a gente tem 0 meninos. No caso y, a gente tem 1 menino. E no caso z, a gente tem 1 menino e a probabilidade é meio. Então esse não vai contribuir em nada, a gente vai ter 1/4 mais 1 meio. Para a gente somar coisas de base diferentes, a gente tem que primeiro trazer as bases para o mesmo denominador. A gente vai fazer isso multiplicando a segunda por 2 em cima e embaixo. E de novo a gente vai chegar em 3/4. O que alivia bastante a doutora Clarice, porque mesmo essa estratégia tendo sido desenvolvida por alguém que tinha preferência clara para ter meninos, ela resultou numa média de meninos e meninas igual. É uma sabedoria da natureza, parece. E isso vem do fato de que só no caso de meninas, esse casal vai ter 2. Esse casal nunca vai ter 2 meninos. Isso contrabalanceia o fato de que depois que ele tem um menino, ele não quer mais ter. E fica a pergunta, para quem quiser tentar fazer a conta, de qual que é a média de meninos e meninas se eles estivessem dispostos a tentar 3 vezes. Para falar da nossa próxima paciente, a gente vai ter que introduzir mais um conceito de teoria da probabilidade. É o conceito de probabilidades condicionais. Uma probabilidade condicional, de novo, envolve um espaço de possibilidades com pontos. Cada um desses pontos tem a sua probabilidade, Px, Py, Pz, Pw. E também um evento A, que está contido no nosso espaço total. Mas agora, ao invés de tentar só calcular a probabilidade de A, que a gente já calculou, é a soma da probabilidade de todos os pontos que estão dentro de A, a gente vai fazer um exercício diferente. Digamos que, por algum motivo, um passarinho nos contou que o ponto que foi escolhido em X está em A. Então a gente tem essa informação extra. A gente está condicionando a ocorrência de A. E a gente está interessado agora, a gente tinha antes pontos x, y, z, u, v, w. A gente está interessado agora não na probabilidade de x, por exemplo, mas na probabilidade de x A, que é a probabilidade de x acontecer, dado que a gente sabe que A aconteceu. O passarinho nos contou. Essa probabilidade, intuitivamente, é 0, porque o ponto x está fora de A. E, de fato, a gente vai dizer que a probabilidade de qualquer coisa, L, vai ser 0 se L não pertence a A. Se alguém contou que A aconteceu, a gente já sabe que não aconteceu nada fora de A. Agora, o que acontece com o ponto U que está em A? Óbvio que essa probabilidade vai ter alguma relação com a probabilidade do U anterior. Mas a gente não pode imaginar que essa probabilidade não mudou. Primeiro, intuitivamente, se alguém conta que A aconteceu, agora aumenta a chance do U ter acontecido. Eu imagino, né? Além disso, tem um problema da gente só dizer que a probabilidade de U, sabendo que A aconteceu, é igual à probabilidade de U antes de saber. Porque a gente sabe que a probabilidade de UA mais a probabilidade de UB, desculpa, de VA,
mais a probabilidade de WA tem que ser 1, porque todos os outros pontos têm probabilidade 0. Então, a soma de todas as possíveis possibilidades, depois da história do passarinho, tem que ainda continuar somando 1. E se a gente não modificar a probabilidade do U, a soma de PU, PV, PW não é necessariamente 1. A soma desses 3 pode ser menor, porque pode ter alguma chance de cair no X, no Y, no Z. Como que a gente garante que essa soma vai ser 1? A intuição nos diz que a fórmula mais simples deve ter algum quê de verdade. E a forma mais simples seria simplesmente pegar a soma das probabilidades U, V e W, que, como eu disse, não é necessariamente 1, e dividir por ela mesma. E qual que é a soma da probabilidade de U, V e W? É a probabilidade de A. Se a gente fizer isso, aqui dá 1. Então, é essa intuição que a gente vai usar para definir a probabilidade de U, sabendo que A aconteceu. Vai ser só a probabilidade de U dividido pela probabilidade de A. Então, repara que agora, se a gente fizer essa escolha, a probabilidade, e essa escolha também, né? Essa aqui é se U pertence a A. Se a gente fizer essas duas escolhas, a gente vai ter mudado todas as probabilidades em X, porque o passarinho mudou nossa informação, mas a soma de todas as probabilidades é igual a 0 mais 0 mais 0 mais PU sobre PA mais PV sobre PA mais PW sobre PA. Os denominadores são iguais, então eu posso só juntar todos em um só e somar o que está em cima, que dá PA, que é igual a 1. Então isso é um argumento não muito rigoroso para introduzir essa definição, porque eu podia ter feito outras escolhas que iam, no final, nos dar uma probabilidade em A, mas existem uns argumentos mais sofisticados e que justificam essa escolha, que eu não vou falar daqui hoje. Por enquanto, a gente pode simplesmente imaginar que quando o passarinho nos conta que A aconteceu, todos os pontos fora de A ficam impossíveis, e os pontos dentro de A aumentam a probabilidade. Como? Dividindo pela probabilidade de A. Se a gente está dividindo por um número menor ou igual a 1, esse valor está aumentando. Tudo bem. Agora a gente pode ir para o nosso exemplo da Raíssa. A Raíssa é uma paciente que chegou depois da Patrícia. Depois da Patrícia, a doutora Clarice ficou bastante preocupada com essa frequência de mulheres, meninas nos casais. E toda paciente que chegava, ela fazia a seguinte pergunta: você tem uma filha menina? A primeira paciente que ela perguntou falou não, na verdade eu nem tinha filha ainda. A segunda paciente disse que não. Mas a Raíssa foi a primeira paciente que respondeu sim, tem uma filha menina. Depois ela perguntou de outras coisas para a Raíssa, sobre o futuro, olhou os exames dela. A Raíssa foi embora e a doutora Clarice não fez mais nenhuma pergunta para a Raíssa. Então as informações que ela tem são relato da paciente, tem uma filha menina. E o prontuário que ela conseguiu acesso, que diz que ela teve 2 partos. E a doutora Clarice ficou com essa curiosidade: será que a outra criança, ela teve 2, a outra criança também é menina?
E essa é uma das horas que a nossa intuição nos falha completamente. Se eu te falo a pergunta de um jeito diferente, eu falo, olha, a Raíssa, primeiro parto, teve uma menina. Qual que é a chance de no segundo parto também ter uma menina? Essa probabilidade é meio. E como a gente disse, a informação do primeiro parto não afeta a informação do segundo parto, eles são independentes. Mas aqui não é exatamente essa informação que a gente tem. A Raíssa não disse, a minha primeira criança foi uma menina. Ela disse, não, tem uma menina, sim, sim. Pode ter sido a primeira, pode ter sido a segunda, pode ter sido as duas. Então a gente vai ter que desenhar todas as possibilidades aqui numa tabela. Essa tabela tem aqui primeiro parto, com as possibilidades menina e menino. E aqui o segundo parto também com as possibilidades menino e menino. A gente sabe que a probabilidade de cada célula aqui é 1/4 por independência. Pelo menos era assim antes de perguntar para a Raíssa a informação, você tem menina? E ela dizer que sim. Quando a gente faz essa pergunta para ela, essa possibilidade desaparece. Agora a gente tem um conjunto A aqui, que tem menina, menino, menina, menina e menino, menina. O ponto menino, menino desapareceu, porque a gente sabe que a gente está no evento A. Qual que é a probabilidade que a gente está interessado, que é essa aqui, que a outra criança da Raíssa também é uma menina? A gente escreve assim, probabilidade de 2 meninas, e coloca o A aqui em cima, porque a gente tem essa informação extra, que no caso não foi um passarinho, foi a própria Raíssa que disse. E a gente sabe que essa é a probabilidade de ter 2 meninas, dividido pela probabilidade de A. A probabilidade de ter 2 meninas a gente sabe, sem condicionar em nada, é 1/4. E a probabilidade de A? A probabilidade de A soma, sem condicionar em nada, a probabilidade de A soma desses 3 pontos. 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Como é que a gente faz essa conta? A gente pode ou lembrar várias regras como somar fração, inverter fração, mas se a gente tem uma coisa dividido por 3 dessas coisas, dá 1/3. E agora, realmente, essa intuição nos deixa um pouco encabulados. A Raíssa entrou, no prontuário dela estava escrito que ela teve 2 partos. Ela disse, eu tenho uma menina. Qual que é a probabilidade de ter outra menina? É 1/3. Que é bastante estranho, mas também está relacionado àquela questão do casal. Qual que é a probabilidade de ter um casal? É 1/2. Porque um casal tem 2 possibilidades, menino, menina ou menina, menino. Aqui também, a probabilidade dela ter um casal está sendo representada por 2 pontos. E a probabilidade dela ter 2 meninas está representada por 1 ponto só. Por isso que tem esse viés. E é o que é. Como que a gente passa a acreditar nessa coisa super contra-intuitiva desse 1/3 aí? Uma possibilidade é a gente fazer um experimento. A gente para pessoas na rua, pergunta quantas crianças você tem. Se a pessoa disser qualquer número que não seja 2, fala obrigado, vai embora. Se a pessoa disser eu tenho 2, você fala, você tem alguma menina? Se a pessoa disser não, você manda a pessoa embora. A pessoa fala, não, eu tenho uma menina. Você é 1 ou 2? Você tem alguma menina? Tem. Então, me fala, você tem 2 meninas? Você só conta nesse grupo de quem respondeu sim para a primeira pergunta, tem 2 filhos. Sim para a segunda pergunta, pelo menos uma menina. Você conta qual proporção desses responde sim para a terceira pergunta. E vai ser 1/3. Pode fazer o experimento na rua, você vai constatar que essa conta está certa. Agora, para a última paciente, a Josefa.
que talvez seja a mais contraintuitiva de todas. Em certo momento, a doutora Clarice, apesar de todas as probabilidades que ela conhecia muito bem, ela ficou bastante interessada em horóscopo. E ela tinha ouvido falar de uma história muito interessante sobre mulheres do signo de peixe. E ela começou a perguntar para as pacientes dela, da mesma forma que antes ela perguntava se você tem uma filha menina, ela começou a perguntar para as pacientes, você tem uma filha de peixes? E claro que a maioria das pacientes não tinha, é coincidência, né? E a primeira paciente que disse sim, eu tenho uma filha de peixes foi a Josefa. E de novo, um S aqui, não. A informação que a gente tem é dupla. Vem tanto da paciente quanto do prontuário. A paciente nos disse, eu tenho uma filha, ou seja, né, menina, de peixes. E o prontuário dizia que ela teve 2 partos. E nada do resto da consulta revelou mais nada sobre os outros filhos, o outro filho ou filha da Josefa. Então, de novo, a gente quer agora calcular, a gente tem esse evento A, e a gente quer saber qual que é a chance da outra criança da Josefa também ser uma menina. P, menina, menina, condicionado a A. E antes de fazer essa conta, a gente vai tentar um pouco nossa intuição nesse problema. Tem a primeira intuição, que é simplesmente dizer, poxa, uma menina, outra menina. No meio. A gente já viu que essa intuição pode nos falhar. Quando o evento A era, eu tenho pelo menos uma menina, essa probabilidade dava 1/3. A outra intuição é dizer, poxa, é 1/3. A gente já viu que isso aqui é 1/3. E o fato que aquela menina é do signo de peixes não muda nada. De fato, a gente vai pensar que o signo de uma criança é independente do gênero, que estatisticamente é verdade. Mas a gente é chato e a gente vai fazer a conta aqui. Da mesma forma com que a gente fez essa conta aqui, usando uma tabela, a gente vai usar uma tabela nesse caso. Só que essa tabela vai ficar enorme, porque tem muitas possibilidades para signos. Então, vou pegar bastante espaço aqui para fazer minha tabela. Eu não vou preencher a tabela toda porque seria super exaustivo. Então, de novo, aqui a gente vai colocar as informações sobre o primeiro parto da Josefa e aqui sobre o segundo. A grande separação é se no primeiro parto ela teve uma menina ou um menino. Também aqui, nas linhas, tem essa separação. Mas, além disso, a gente tem uma separação mais fina aqui, que nos diz respeito aos signos. São muitas possibilidades. E aqui também. Então, imagina que eu completei a tabela toda. Para completar essa tabela é muito simples. Eu preciso saber qual que é a probabilidade de todas as células. Mas todas essas células vão ter a mesma probabilidade. Antes da informação extra de que eu estou no evento A. Eu só
olho para o prontuário e eu sei, a Josefa teve 2 partos. Qual que é a probabilidade de ter um filho de peixes e uma filha de aquário? Então, um filho. Ah, não, aqui também é filho, né? Um filho de peixes e um filho de aquário. Um filho de peixes, são 12 signos, então em 12avos a probabilidade. E o outro também é um filho, e o signo é aquário. Então dá 1 sobre 24 vezes 1 sobre 24. Eu nem vou resolver isso aqui porque só vai dar um número grande aqui que a gente não vai precisar dele depois. A gente sabe que cada uma dessas células tem probabilidade 1/24avos vezes 1/24avos. E se a gente somar, o número de células é 24 aqui vezes 24 aqui, então vai dar 1, se a gente somar tudo. Até agora tudo bem. Mas a gente tem um evento A, que a gente vai ter que desenhar ele ali, e a gente está condicionando nesse evento A. Então, primeiro passo, vamos desenhar esse evento. Aqui eu vou colocar aqui eu já coloquei menina, e aqui eu vou colocar o símbolo de peixes, o signo de peixes. E aqui na primeira coluna também. Então, o evento A inclui tudo isso daqui. Se eu tiver nessa coluna aqui, meu primeiro parto tem uma menina de peixes, então está tudo bem. Eu estou dentro do A. Mas também inclui toda essa linha aqui. Esse é o evento A. Se eu não tiver ou nessa coluna ou nessa linha, eu não tive uma filha de peixes. E a gente sabe que a probabilidade que a gente está interessado é a probabilidade de ter 2 filhas dividido pela probabilidade. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Colocar assim, daqui a pouco eu explico por quê. Dividido pela probabilidade do A. Agora, repara que quando eu escrevo um P minúsculo com um xizinho, é um ponto do meu espaço X. E quando eu escrevo um P maiúsculo com um conjunto, eu estou falando de um conjunto de vários pontos do meu espaço X. E aqui eu tinha cometido um erro, que é um erro bastante comum, de pensar, 2 meninas é um ponto, e a probabilidade é 1/4. Não, 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 não. Os nossos pontos do nosso espaço X agora são da forma menina, peixes, com menino, touro. Outra possibilidade, menina, touro, com menina, aquário. E assim por diante. Tem 24 vezes 24 pontos desse tipo aqui. E nenhum deles é menina, menina. Menina, menina é um conjunto que está aqui. Desculpa, B. Certo? Então agora a gente está tentando calcular a probabilidade de a gente estar em B, que é 2 meninas, sabendo que a gente está em A, que é essa figura que parece um L de cabeça para baixo. Então vamos lá. A probabilidade de desse ponto aqui, desse conjunto aqui, a gente vai ter que separar nos que estão em A e nos que não estão em A.
Porque lembra que os pontos que não estão em A têm probabilidade 0. Então, esses pontos aqui, por exemplo, eles não estão em A. Então, eles todos têm probabilidade 0. Então, agora a gente está com a probabilidade do B intersectado com A dividido pela probabilidade do A. A nossa sorte é que todas essas células dessa tabela têm a mesma probabilidade. 1 sobre 24 vezes 1 sobre 24. Então, a probabilidade que está em cima é o número de pontos que está nesse conjunto, sobre 1 sobre 24, sobre o número de pontos que está nesse conjunto, vezes 1 sobre 24, vezes 1 sobre 24. Então, isso aqui é um símbolo para o número de pontos que está em B interseção com A, vezes 1 sobre 24, vezes 1 sobre 24, dividido pelo número de pontos que está só no A, vezes 1 sobre 24, vezes 1 sobre 24. Repara que isso daqui cancelou. Por isso que eu não fiz um produto de 1 sobre 24 vezes 1 sobre 24, porque eu sabia que ia cancelar. Então, agora a gente só tem que calcular o número de pontos que está tanto em B quanto em A, dividido pelo número de pontos que está só em A. Agora é muito mais fácil. A gente tem a tabela ali, a gente consegue contar. O número de pontos que está tanto em B quanto em A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tudo bem, 23. Um outro jeito de ver que isso aqui é 23 é pensar que a primeira linha ali tem 12, são 12 signos, e a primeira coluna também tem 12, mas a gente já contou esse ponto aqui, ó. Então a gente não pode contar ele duas vezes. Então vai ser 12 menos 1, que é 11. No denominador, vale o mesmo raciocínio. Aqui a gente está olhando só para o A, então a gente vai somar todas essas células. Aqui em cima vai dar 24. Essas colunas também vão dar 24, só que esse ponto a gente não pode contar duas vezes. Então é 24 mais 23, que dá 47. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faz sentido, são 12 signos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Faz sentido também. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. E aí a gente pega uma calculadora, calcula 23 sobre 47, é 0,48936, etc. Então não dá nem um meio e também não dá um terço. Um terço seria 0,333333. É engraçado que esse número está bem perto de um meio, né? Está mais perto de um meio do que de um terço. E a explicação é um pouco confusa, mas eu vou tentar dar essa explicação brevemente, antes da gente terminar. Lembra que se a Josefa tivesse dito: o meu primeiro parto foi uma menina, o meu segundo parto não tivesse dito nada, a probabilidade seria um meio menina, um meio menino. Mas ela não disse isso, ela disse essa união de coisas. Eu tive uma menina do signo Peixes. Agora, o signo Peixes tem muitas possibilidades de signo. Então, quando a gente fala signo Peixes, a gente está quase especificando qual que é a criança. Claro que tem a possibilidade de coincidir, que é esse único quadradinho aqui em que coincide, mas se fosse uma coisa quase impossível de coincidir, quando a gente fala, pega a criança de Peixes, já especifiquei, essa criança aqui, ela é menina. Então a outra é um meio. Para fazer essa explicação um pouco mais intuitiva, quem estiver interessado pode pegar
uma tabelona, não precisa desenhar, obviamente, você consegue fazer a conta sem desenhar a tabela toda, que aqui tem de novo todas as possibilidades de menina, aqui de menino, aqui menina no segundo parto, menino no segundo parto, e que ao invés de ter os signos aqui, tem os dias do mês, dias do ano, 365. Então agora vai ter uma rede muito mais fina aqui. E a paciente diz, eu tive uma menina que nasceu 1º de janeiro. Então vai ser esse L super fino aqui. E a gente quer saber a probabilidade da outra criança também ser menina, que é esse evento B. Só que, óbvio, esses pontos do B que estão fora do A têm todos probabilidade zero. Então a gente está dividindo o L pequeno pelo L grande. Repara que o comprimento do L grande é 2 vezes maior, porque inclui os meninos também. E a altura do L grande também é 2 vezes maior, porque inclui os meninos do segundo parto. Então, era para ser metade a área do L pequeno sobre a área do L grande. Só não é metade porque tem esse pontinho aqui, ó, que é subtraído dos dois, está dividido pelos dois. Mas quando o número de pontos aumenta muito, tipo dias do ano, esse errinho aqui desaparece e a coisa vai ficando muito próxima de 1/2. Então, eu deixo o segundo exercício. Calcular a probabilidade de ter 2 meninas, dado que a gente tem uma menina nascida no 1º de janeiro. Isso daqui, se a nossa intuição está certa, vai ficar ainda mais próximo de 1/2 do que o caso dos signos. Então, espero ter ajudado um pouco a entender algumas coisas de probabilidade, com esse exemplo lúdico aqui do consultório da doutora Clarice, e especialmente mostrar que às vezes nossa intuição falha, e onde ela falha a gente pode pensar um pouquinho, tentar escrever as probabilidades, independência, as probabilidades condicionais, tentar ver se essa informação que a gente sabe extra que o passarinho nos contou muda as probabilidades de um jeito ou de outro. E é isso. Obrigado.